Os personagens de Family Guy são alguns dos mais famosos da animação. Peter, Stewie e o Brian, todo mundo conhece essa família. Mas existe algo muito estranho na forma como essa série conta suas histórias. Porque diferente de muitas outras animações, às vezes parece que os personagens de Family Guy são completamente inúteis. Os personagens estão ali apenas para executar a próxima piada. E quando você compara isso com séries como South Park ou Smiling Friends, a diferença fica impossível de ignorar. Mas aqui entra a parte curiosa. Existe um motivo muito específico para Family Guy funcionar desse jeito, para os personagens serem assim. E quando você percebe isso, você começa a enxergar a série de um jeito completamente diferente. Se você assistir algum episódio de Family Guy com bastante atenção, começa a surgir um padrão bem curioso. Na maioria das histórias tradicionais, o motor narrativo é bem simples. Um personagem XY quer alguma coisa, toma uma decisão, e consequências dessa decisão movem toda a história, todo o episódio, todo o filme, enfim, qualquer coisa. É assim que a maior parte das narrativas funciona. Mas em Family Guy não, aqui é diferente. Essa lógica muitas vezes parece invertida. Porque vários episódios não começam com um desejo claro de algum personagem, eles começam com uma situação aleatória. Por exemplo, em um episódio qualquer, o Peter simplesmente decide abrir um bar no porão da casa dele. Não existe uma motivação profunda para ele abrir esse bar, não existe uma construção dramática para ele abrir o bendito bar. A ideia simplesmente aparece do nada, plau, eu quero abrir um bar. E o episódio passa a explorar as piadas que surgem dessa situação aleatória. Em outro momento, o Peter vira um lutador profissional. Aliás, ele se mete em cada enrascada que, meu Deus do céu. Ou em outro caso, ele decide competir em algum esporte absurdo, ou começa um negócio completamente aleatório também. E quase sempre o padrão é o mesmo. A situação surge primeiro, depois a gente vê como os personagens vão se encaixar nela. Ou seja, em vez dos personagens criarem a história, muitas vezes parece que a história é criada primeiro, e os personagens são apenas usados para executá-la, para contar qualquer coisa que a história queira contar. Mas isso levanta uma pergunta muito interessante. Isso aqui realmente funciona em Family Guy, a gente sabe disso, mas em muitas outras séries, essa narrativa simplesmente não funcionaria. Então, por que carambas Family Guy consegue fazer isso sem falhar miseravelmente? Para entender e ter a resposta, a gente precisa comparar a série com outra série que faz exatamente o oposto. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos. Eu vou falar agora de South Park. Quase todos os episódios da série da Galerinha do Colorado começam ou com uma ideia absurda ou com um plano mirabolante de algum personagem. Por exemplo, algo que eu falei em vídeos anteriores, o Cartman decide abrir um mercado negro de frango frito. O Randy começa um negócio ridículo, como por exemplo a maconha, ou alguém tem uma ideia estúpida, completamente irresponsável. E as consequências vêm durante o episódio. A história se desenrola, tipo apostar toda a cidade num cassino. Tô falando de você, Jared. Mas veja bem, existe uma diferença muito fundamental aqui. Essas histórias não aparecem do nada. Elas nascem de decisões dos personagens, decisões muitas vezes questionáveis. Pegamos o Cartman, por exemplo. Ele quer alguma coisa, ele sempre está querendo alguma coisa. Então ele toma uma decisão, muitas vezes egoísta. E essa decisão começa uma reação em cadeia que move todo o episódio. A história é que existe por causa do personagem. E algo muito parecido acontece com uma série bem atual, que infelizmente acabou, Smiling Friends. A premissa da série é muito simples. O Pim e o Charlie trabalham ajudando pessoas infelizes a ficarem felizes. Eu adoro essa premissa. Então cada episódio começa com um objetivo claro. Alguém aparece precisando de ajuda. Os dois tentam resolver o problema e as decisões deles criam todo o caos que acontece nos episódios. Mesmo quando o episódio fica completamente surreal, tipo o Charlie indo parar no inferno, ou os dois descobrindo acidentalmente que a Terra é plana, a história continua sendo guiada pelas ações dos personagens. Ou seja, nessas duas séries os personagens são o motor da narrativa. Eles querem algo, eles tomam decisões e as consequências dessas decisões movem os episódios. Mas isso cria um contraste bem curioso, porque se esse modelo é o normalmente aceito, é o que funciona, voltamos à pergunta, por que carambas uma família da pesada não faz nada disso e funciona tão bem? Por que a série consegue contar histórias mesmo quando os personagens parecem agir e reagir a elas? A resposta para essa pergunta revela algo muito interessante sobre como uma família da pesada realmente funciona. E para entender isso, precisamos olhar verdadeiramente para o que é o motor da série. E eu já dou spoiler, diferente de Smiling Friends e diferente de South Park, o motor da série não são os personagens. A razão pela qual a série da família Griffin funciona tão bem é que Family Guy não foi construída como uma narrativa tradicional. Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores. Na verdade, a série foi construída para outra coisa, para contar piadas.
Enquanto muitas outras séries usam o humor para completar a narrativa, Family Guy faz exatamente o contrário. A narrativa é o humor. A narrativa existe para entregar as piadas, e quando você percebe isso, muita coisa começa a fazer sentido. Por exemplo, um dos elementos mais famosos da série, as piadas aleatórias. Alguém lembrando do nada, por exemplo, que tal pessoa foi responsável por passar HIV para toda uma nação africana, por exemplo. Coisa aleatória. Aquelas famosas cenas em que o Peter diz alguma coisa tipo, isso é pior do que aquela vez em que a gente... Enfim, essas cenas são engraçadas, são muito engraçadas. Mas narrativamente elas quebram qualquer fluxo da história. Em uma série tradicional isso aqui seria um problema gigantesco. Mas em Family Guy, isso não é um erro, é o próprio formato da série. Porque a prioridade nunca foi construir uma narrativa contínua, nada coeso, eles nem ligam pra isso. A prioridade sempre foi maximizar o número de piadas por minuto. Eu tô pensando em gerar um ppm, piadas por minuto, de Family Guy, mas isso daria muito trabalho. Enfim, quando a gente começa a enxergar essa perspectiva, as coisas realmente começam a mudar. Em vez de pensar o que esse personagem faria agora, a série muitas vezes pensa, qual seria a próxima piada mais engraçada que esse personagem contaria agora? E quando a piada é o que vem primeiro, a história que precisa se adaptar a ela. E é aí que os personagens entram. O Peter, o Brian, o Stewie, a Maggie, enfim, todo mundo, o resto da família, acaba funcionando quase sempre como ferramentas da narrativa. Eles não existem necessariamente para mover a história e a história não se move por decisões deles. É por isso que muitas vezes os personagens de Family Guy parecem inúteis. O Peter pode ser completamente idiota em um episódio e relativamente uma pessoa normal no outro. Já o Brian sempre tenta ser a voz da razão, mas ele acaba sendo, em um episódio ou outro, um gigantesco de um hipócrita. Porque convenhamos, lá no fundo, a personalidade dele só muda conforme a história necessita. Mas isso acaba levantando outra questão, que é bem interessante. Se os personagens são tão flexíveis assim, se eles não carregam quase nenhum peso para a história, o que acontece com a narrativa da série? Quando a prioridade da série passa a ser a piada, a narrativa começa a funcionar de um jeito bem diferente. Primeiro, existem as famosas piadas curtas. Isso acontece nos episódios a partir do segundo número 1. A história para completamente, só para entregar uma piada rápida. Depois, temos histórias extremamente absurdas para suportar essas piadas rápidas. O Peter pode se ver em qualquer situação, assim como o Stewie e assim como o Brian, mas isso só acontece para que existam piadas no meio. E se a história só existe para servir as piadas, os personagens realmente nunca vão ter uma motivação, nunca vão evoluir. Serão apenas pessoas contando sobre aventuras aleatórias, sem peso nenhum. Mas de forma alguma, isso aqui é negativo para a Family Guy. Isso é que é interessante, porque contar piadas sempre foi o objetivo da série. Eles nunca se preocuparam em desenvolver os personagens, em criar um arco de evolução para um ou para outro. Narrativamente, os personagens de Family Guy são sim inúteis, mas para o sucesso do show, talvez o que melhor defina eles seja a palavra eficiência. Afinal, eles realmente entregam o resultado que o show deseja. No final, a diferença entre essas três séries que eu falei é bem simples. Em South Park e em Smiling Friends, os personagens criam as histórias. As decisões deles geram caos e a narrativa nasce dessas consequências e da porra loucada que está acontecendo. Mas em Family Guy, a lógica é outra. As histórias existem apenas para contar piada. E esse é o objetivo. Tá tudo bem, não tem problema. Mas talvez seja por isso que os personagens da série às vezes pareçam tão inúteis. Não porque eles foram mal escritos, isso tá longe de ser verdade. O que acontece é que, no mundo de Uma Família da Pesada, os personagens nunca foram o motor da história, eles sempre foram apenas o veículo para a próxima piada. Mas como sempre eu quero saber de você. Você já tinha parado para pensar nesse ponto? Qual outra série tem personagens não convencionais assim como Family Guy? Já deixa aqui o seu comentário. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Aliás, ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.